Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Quero ler com os irmãos o versículo 68. Amém? Diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Na verdade, está escrito assim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso e santo, estamos, Senhor, mais uma vez aqui diante de Tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus querido, entramos na Tua presença agora, Senhor, para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações. Senhor Jesus querido, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, que não sejam as minhas palavras, Senhor. Aleluia, Deus, mas que sejam tudo, Senhor, dito por Ti, dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Jesus querido, fala, Senhor. Fala a cada coração, Senhor Jesus querido, que está aqui nesta noite. Aqueles que estão, Senhor, nos vendo. Fala, Pai. Aleluia, Jesus querido, não conheço, Pai, mas Tu és o Deus que conhece. Fala, Senhor Jesus, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Esse capítulo 6 aqui de João, ele é um capítulo bem extenso, né? A gente vê aqui que a gente leu o versículo 68, mas ele vai até o 71. Ele é um capítulo com bastante versículo. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. Pedi a Deus que o Senhor me direcionasse para falar aquilo que eu precisava ouvir e que a igreja do Senhor precisava ouvir. Que eu não falasse nada de mim mesmo, mas que fosse tudo do Espírito Santo de Deus. E ali eu pedindo a Deus e orando e buscando durante a semana e meio a um pensamento e outro, né, que a gente fica ali com tantas coisas na mente, com tantas preocupações. E o Senhor me levou a lembrar dessa passagem. Aqui, logo nos primeiros versículos do capítulo 6, nós vamos ver que lá no comecinho, Jesus, a palavra de Deus vai nos relatar que Jesus ali fez uma grande multiplicação de pães e peixe. Podemos dizer que foi um grande milagre, uma grande maravilha da parte do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer lá, no capítulo 6, nos primeiros versículos, que Jesus, ele estava acompanhado de uma grande multidão. Nós já sabemos que Jesus sempre estava acompanhado de uma grande multidão. Era Jesus que estava falando. Então, muitos queriam ouvir Jesus falar. Muitos queriam ver o que Jesus tinha para fazer. E lá no capítulo 6, nos primeiros versículos, a palavra de Deus vai nos dizer que houve uma grande multiplicação de pães e peixe. Nós já sabemos, aquele povo estava ouvindo Jesus Cristo, eles estavam com fome, os discípulos chegam até Jesus, percebem que eles estão com fome, e ali eles falam para Jesus isso, que eles estavam com fome, aquele povo estava com fome, Jesus pergunta, então, o que tem? E nós já sabemos toda a história. Ele é apresentado um rapaz, um menino, que tem ali 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica, faz aquele grande milagre, aquela multidão é saciada, sobra pães, e eles conseguem ver ali, então, o milagre de Jesus. E no capítulo 6, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que Jesus agora fala para os discípulos irem para outra parte, para outra banda do mar, seguindo para Cafarnaum, e a gente vê ali mais uma maravilha do Senhor Jesus. Jesus
vai se encontrar com os discípulos, eles ficam espantados ao ver Jesus andando sobre o mar. Pensa que é um fantasma, Jesus se revela a eles. Eles ficam maravilhados, mais uma vez, são os discípulos de Jesus que estão vendo aquele milagre. A palavra de Deus vai nos dizer que a multidão estava sempre ouvindo Jesus a falar. Só que, no versículo 22 em diante, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus agora em outra parte, na outra banda do mar, ele está ali a falar mais uma vez. Só que agora o assunto é sobre o pão. Jesus começa a falar ali para aquelas pessoas sobre o pão da vida. E nós, no versículo 22 em diante, vai nos dizer que aquela multidão, quando chega ali ao amanhecer e se depara com Jesus Cristo, eles olham ali para Jesus e eles falam assim: nossa, Rabi, tu já estás aqui? No versículo, eu quero ler juntamente com os irmãos, versículo 25, que diz assim. Vamos ler o versículo 24. 6:24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Então a multidão procurou ali, aquele povo procurou Jesus, não encontrou, eles foram então, pegaram o barco deles também, falaram: vamos para outro lado também. Chegaram até ali, encontraram com Jesus, falaram para Jesus: Rabi, Jesus, quando chegaste aqui? Só que a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus deu uma resposta para eles, de uma forma, meus amados irmãos, que não respondeu à pergunta que eles estavam fazendo. Jesus responde assim para eles: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Eles ali chegam até Jesus: Rabi, como você chegou até aqui? Como que o Senhor chegou até aqui? Jesus: olha, vocês estão me ouvindo, vocês estão me seguindo, vocês estão me procurando, mas na verdade vocês estão me buscando, não é pelo pão que não perece. Vocês estão me buscando, mas não é pela salvação. Vocês estão me buscando, mas não é preocupado com a vida eterna. Vocês estão preocupados com aquele pão que é perecível. Vocês trabalham, mas estão trabalhando errado. Vocês estão trabalhando de uma maneira pela qual vocês vão ter um alimento que é perecível. Vocês precisam ter consciência de que o alimento que vocês necessitam é o alimento que não perece, porque é o pão da vida. Quando eu li, meus amados irmãos, esta palavra, eu ali fui tendo o entendimento de tudo aquilo que o Senhor estava falando ao meu coração. Todas as minhas preocupações naquela semana, todas as minhas ansiedades, tudo aquilo que eu estava pensando em fazer, que eu estava planejando, já tinha um monte de plano. Só para essa semana, já meus planos já estavam tudo concluído. Minha semana já estava com os meus planos tudo concluído. Mas como eu falei para os irmãos, eu estava orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra para a igreja, uma palavra para mim. Eu precisava ouvir uma palavra da parte de Deus. E ali, quando o Senhor Jesus disse, aleluia, para aquele povo, que eles estavam trabalhando, mas eles estavam trabalhando errado, eu tive a consciência do que Deus estava falando comigo. Eu tive a consciência que Deus estava falando sobre tudo aquilo que eu estava planejando, sobre todas as minhas estratégias. E na minha estratégia, meus amados irmãos, eu estava em busca de um alimento que é perecível. Eu estava em busca de algo que é muito superficial e que é passageiro. E que eu sei que Deus, como num piscar de olhos, pode me dar assim do dia para a noite, da noite para o dia. E ali eu fui entender qual que é a nossa, meus amados irmãos,
maior preocupação como servos de Deus aqui na terra. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele sabia a intenção do coração daquela multidão. Aquela multidão, meus amados irmãos, começou agora a ouvir Jesus falar desse pão. Jesus começa então ali a falar para eles, olha, vocês precisam comer deste pão que não perece. Este pão verdadeiro. Vocês precisam se alimentar agora de uma outra forma. Vocês precisam trabalhar sim, mas de uma outra maneira. O que vocês precisam é de um outro sustento. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus começa a falar ali com aqueles discípulos e com aquela multidão sobre este pão. Mas a multidão não estava preocupada com o pão que Jesus estava falando. E como que eu sei que elas não estavam preocupadas? Não era uma falta de entendimento, mas era uma falta de querer. Eles não queriam ouvir Jesus falar sobre este pão. Jesus começa a falar do pão e eles estão ali preocupados ainda com o pão carnal. Eles estavam acostumados com aquele pão da multiplicação. Eles tinham acabado de ver o milagre de Jesus. Eles tinham acabado de ver ali a maravilha de Jesus. A multidão foi até o outro lado, até a outra banda, para ouvir novamente Jesus falar. Mas eles tinham em seu coração, eles tinham em sua consciência que Jesus jamais os dispersariam de mãos vazia. Então eles tinham em seu coração, nós vamos ouvir o mestre, nós vamos ouvir tudo o que ele tem para dizer, no final sempre tem um milagre. No final sempre tem uma multiplicação de alguma coisa. No final sempre tem uma maravilha. No final o coxo ele sempre sai andando. No final o cego sempre sai vendo. No final eu sempre sou curado. Eu sempre sou beneficiado com alguma coisa. Eu estou escutando a Jesus, mas no final eu sempre, nunca na verdade sou dispersado de uma forma que eu saia de mãos vazias. Mas Jesus sabia a intenção do coração daqueles discípulos. Da mesma forma que Jesus sabe a intenção do meu coração e do coração de cada um de nós. Nós não podemos esconder nada de Jesus. Quando Jesus começa a falar ali agora para eles daquela, aleluia, daquele alimento, Jesus ele começa a falar para eles que ele é o pão. Os discípulos, meus amados irmãos, ouvindo ali, e também aquela multidão, eles vão falar assim para Jesus, olha, nós já sabemos deste pão. Nós já sabemos deste pão que o Senhor está falando. Eu quero ler juntamente com os irmãos o que eles falam para Jesus. Vamos ler o versículo 28 mesmo, para acompanhar. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles começaram agora a falar para Jesus, olha, este pão que o Senhor está falando, nossos pais comeram no deserto. Nossos pais, eles foram alimentados. Nossos pais, eles estavam ali juntamente com Moisés, e eles comeram deste pão, eles foram saciados, eles tiveram este pão com eles. Jesus agora olha para eles e fala assim, não estou falando do pão que Moisés vos deu. Na verdade ele fala, Moisés não vos deu pão algum. Ele vai falar para os discípulos e para aqueles que estavam a escutar. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Aquele pão que desceu do céu para sustentar e saciar vocês, foi para matar a fome de vocês. Aquele pão foi dado por meu Deus, foi dado por meu Pai para vocês, para saciar a fome, para vocês não morrerem no deserto, para vocês pararem de blasfemar, pararem de murmurar, pararem de reclamar, para verem a provisão, para verem o milagre, para ver que eu estava cuidando, para ver que meu Pai cuidava. Não é daquele pão que eu estou falando. O pão não foi dado a nada para vocês por Moisés, mas o meu Pai vos dá o pão. Jesus estava dizendo para eles, agora o pão que vocês precisam está aqui, está na frente de vocês. Eu sou o pão da vida.
Jesus diz agora, meus amados irmãos, isso para aquele povo, e eles continuam sem querer a escutar a Jesus. E eles começam ali um burburinho entre eles. Eles começam ali a falar uns com os outros. E ali eles começam a ficar, do que ele está falando? Ele está falando sobre comer carne. Ele está falando sobre ter parte com ele. Ele está falando sobre comer a carne dele. Ele está falando que ele é o pão da vida. Mas ele não é Jesus. Ele não é Jesus, ele não é filho de José, mas agora ele está falando que ele é o filho de Deus. A multidão, meus amados irmãos, começa agora a ficar totalmente desatordoados. Eles não querem, meus amados irmãos, dar ouvidos para Jesus. Eles não querem, meus amados irmãos, ouvir que Jesus está falando para eles e abrir os seus ouvidos espirituais. Nós louvamos aqui esta noite, se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor, Ele toca nos meus olhos, se o Senhor, Ele toca nos meus pés, se o Senhor, Ele toca na minha vida, se o Senhor, Ele toca em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu não vou ser outra pessoa. Aquele povo não estava, meus amados irmãos, querendo entender que bastava deixar Jesus, com as suas palavras e seus ensinamentos, tocar em seu coração. Eles começam agora a fazer um burburinho entre eles, começam agora a reclamar, e no versículo 60 vai nos dizer dessa forma: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? A multidão agora começou a se dissipar, começou a sair de fininho. Começou a ir um para um lado, um para o outro, um foi saindo, o outro foi saindo, o outro foi saindo. Ninguém conseguia ouvir o discurso de Jesus. Começaram a achar os discursos de Jesus um discurso duro. Enquanto Jesus estava fazendo o milagre, enquanto Jesus estava fazendo a multiplicação, enquanto Jesus estava mostrando a provisão, estava tudo bem. Enquanto Jesus estava fazendo as maravilhas, estava tudo bem. Enquanto Jesus estava alimentando eles, estava tudo bem. Estava sendo fácil ouvir Jesus. Estava sendo conveniente ouvir a Jesus. Mas quando agora Jesus começa a falar com eles de uma outra forma, quando Jesus começa a falar com eles mais firme, ser mais duro, eles começam então a não gostar mais do discurso de Jesus. E ali, não somente a multidão, mas a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos falam, duro é este discurso, quem o pode ouvir? É duro este sermão que ele está falando. Ele está falando que temos que ter parte com ele. Ele está falando que nós temos que renunciar. Ele está falando que também nós temos que morrer. Ele está falando que nós temos que aceitá-lo. Ele está falando que nós vamos ter que ter parte com ele. Mas que para ter parte com ele é preciso abrir mão de muitas coisas. Mas que para ter parte com ele é necessário eu deixar muitas coisas para trás. Ele está falando que não basta eu seguir só por causa dos milagres. Não basta seguirmos só por causa das maravilhas. A multidão, meus amados irmãos, ela começa ali a sair. Elas, meus amados irmãos, talvez um disse para o outro, vamos, sai. Talvez hoje a gente poderia dizer que uns diziam para outros, sai você primeiro, depois eu vou. Sabe quando a gente vai em um culto que ele demora muito para acabar? E eu fui uma vez numa igreja, e o Pedrinho já tinha nascido, eu fui na igreja bem grande, a convite da minha prima. E eu não gosto de sair do culto antes de acabar o culto. Porque a gente já ouviu pessoas falando, testemunhos e tudo, para não sair sem a bênção apostólica. E ali o culto já tinha ministrado, já tinha sido feita a ministração, tinha sido feito tudo. E ali depois foi dar os avisos, e a minha prima, vamos, agora nessa hora todo mundo vai embora. Aí eu falei assim para ela, não, mas eu vou ficar até o final, porque o pastor falou que vai dar a bênção apostólica depois dos avisos. Ela, não, mas ninguém espera. Ninguém espera. Ih,
vai demorar, ele vai demorar. Eu falei, não, mas eu vou demorar. E o Pedrinho estava lá, e eu segurando o Pedrinho, mas eu queria ir, não queria ir, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, a igreja, todo mundo vai ver. Não, mas a igreja é grande, ninguém vai ver você saindo de fininho. A gente vai saindo, primeiro vai um, e ela falou desse jeito, primeiro vai eu vou na frente, depois vai o fulano, depois você vai vindo de fininho, mas a bênção apostólica, Deus livre e guarde, acontece alguma coisa? Não, vamos saindo de fininho. Ninguém vai ver. E realmente, ninguém ia ver. A igreja é muito grande. Mas Deus, Ele vê. Deus, Ele vê todas as coisas. E aqui eles começaram a sair, um por um. E Jesus, Ele viu. Jesus, Ele viu que agora Ele pergunta para eles assim, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Versículo 62. Versículo 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vocês estão escandalizados agora com isto? Estou escandalizando vocês com isto? Que seria, pois, se visses o Filho do Homem subindo? O Filho do Homem indo para o céu, o Filho do Homem se encontrando com o Pai, indo para o lugar da onde Ele estava desde o princípio, da onde Ele estava lá desde o começo. O que vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados com a carne, que ela vai perecer? Ou vocês estão preocupados com o Espírito que vivifica? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é vida, e ela vivifica. Mas há alguns de vós que não creem. E o Senhor me levou a lembrar aqui, quando o Senhor está falando com essas pessoas e com os discípulos, e eles começam a sair, que uma coisa que nós cristãos temos que ter em mente, não nos preocuparmos com a multidão. O cristão, ele não tem que se preocupar com a multidão. Na verdade, a gente não tem que se preocupar com a multidão. A gente não tem que seguir com a multidão. A gente não tem que ouvir a multidão. Nós, como servos de Deus, se tiver multidão, a gente fala para a multidão. Se não tiver multidão, a gente fala do mesmo jeito. O crente, meus amados irmãos, ele não tem que andar preocupado. Tem muitas pessoas, e nós viemos de igrejas assim, eu posso dizer, meus pais estão aí, não me deixam mentir. Nós viemos de igrejas a qual, se tinha muita gente na igreja, o culto era feito de uma forma. Se tinha pouca gente na igreja, o culto era feito de outra forma, porque afinal de contas, eu vou pregar aqui, vai um, dois, vou pregar só a minha família, vou pregar só para meus pais, vou pregar só para... As pessoas se preocupam muito com a multidão. As pessoas se preocupam muito com aquela muvuca. E Jesus, ele continuou pregando. Jesus, lá no capítulo 6, nos primeiros versículos, nós lemos aqui, no versículo 2, eu não li juntamente com os irmãos, mas vai dizer, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Grande multidão seguia. Agora a gente chega agora aqui nos versículos 60, no finalzinho do capítulo, a gente vai ver que poucas pessoas já estavam ouvindo. Poucas pessoas estavam ali ouvindo Jesus. E é engraçado que quando nós chegamos aqui na igreja, a gente comentava direto com os meus pais. O pastor, ele prega para 1 ou para 50, do mesmo jeito. A gente estava tão acostumado, vindo da igreja, que o pastor pregava de um jeito quando tinha muita gente. E quando tinha pouca gente, ele pregava de outro. E ele mesmo falava na reunião, que a gente ficava com aquilo na cabeça. Então, às vezes, o culto saía de uma forma diferente. Ao invés de ser o mesmo tanto de oração, era um pouquinho menos. Ao invés de, talvez, o mesmo tanto de louvor, um pouquinho menos. Talvez aquele tempo de palavra, um pouquinho menos. Porque só tá família aqui, né? Só tá pouca gente. Não era televisionado nada, não tinha esse negócio de Facebook, de passar nada na internet. Então, é pouca gente, vai ser um culto rápido. E a gente vê aqui que não é dessa forma que Jesus nos ensina. Se tiver 2, vai ser pregado desse jeito, vai ser cantado desse jeito, porque o louvor, o culto é para Deus, não é para o homem. A adoração, ela é para Deus, ela não é para o homem. Jesus, ele continuou falando do mesmo jeito. A ponto agora de Jesus olhar ali para aquele povo que estava se saindo, e olha então, e vê que eles estão indo embora. Jesus agora olha para os seus discípulos.
Eu quero ler juntamente com os irmãos, vou ler o versículo 64, para ficar mais fácil os irmãos acompanharem comigo o entendimento, que diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E também é uma palavra dura para os discípulos. Imagina, você está ali todo o tempo seguindo Jesus. Você está vendo os milagres de Jesus, acompanhando ali junto com Jesus. Jesus passa pelo sofrimento, você também está passando ali por aquele sofrimento com Jesus. Jesus ele está sendo perseguido, você também está sendo perseguido, porque você é um discípulo de Jesus. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver e podemos dizer assim: nossa, mas eles já estavam seguindo Jesus por muito tempo. Mas Jesus sabia a intenção, Jesus conhecia o coração de cada um. E Jesus agora diz assim para eles e pergunta: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Vocês querem se retirar? Tem muitos se retirando. Vocês também querem se retirar? E aí a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro, ele então faz essa pergunta. Essa pergunta maravilhosa. Essa pergunta a qual nós conhecemos como: para onde iremos nós? Mas a palavra de Deus vai nos dizer que é: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando Jesus, meus amados irmãos, pergunta agora para aqueles discípulos dele, quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos: vocês querem se retirar também? Eu estou vendo que tem muita gente se retirando. Eu estou vendo que muitos não estão aguentando, estão saindo, não é por nada, estão saindo por causa do discurso que eles acham duro. Estão saindo porque eles não querem entender qual é o pão que eles têm que buscar. Vocês querem ir também se retirar? E a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro pergunta: para quem iremos nós? E quando eu fiquei aqui lendo, e nós já sabemos, e ainda procurei em outras versões para ver se tinha para onde iremos nós, mesmo porque nós sempre conhecemos para onde e não para quem, mas em todas as versões da Bíblia que eu procurei, a tradução é: para quem iremos nós? E essa pergunta de Pedro, para quem iremos, é porque Pedro tinha em seu coração a certeza que o lugar não importava, desde que ele estivesse com Jesus. Pedro, meus amados irmãos, ainda tinha todo um processo para passar por aqui. A gente vê na palavra de Deus que ele ainda tinha todo um processo para passar. Nós já sabemos o que aconteceu com Pedro, que ele traiu a Jesus Cristo. Nós já sabemos o que aconteceu com Pedro, até chegar na parte da transformação total dele. Mas aqui, Pedro em seu coração, o Senhor já tinha tocado no coração de Pedro. O Senhor já tinha tocado no coração de Pedro, e por isso que agora ele está perguntando para Jesus: mas para que iremos? Para que iremos? Pedro estava dizendo assim: mas Jesus, se agora eu fizer exatamente conforme os outros estão fazendo, se agora eu for me retirar daqui, exatamente como os outros estão se retirando, para quem iremos nós no momento de dificuldade? Para quem iremos nós no momento de provação? Para quem iremos nós quando tivermos em desespero? Para quem iremos nós quando passarmos por tribulação? Para quem iremos nós quando procurarmos por um milagre? O lugar não importa, porque o lugar, se eu tiver com o Senhor, eu tenho certeza que o lugar, ele é dado pelo Senhor também. Quando Abraão saiu, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia quem ele tinha. E é por isso que agora Pedro fala: para quem iremos nós, se só
tu tens as palavras de vida eterna. Este discurso é duro, este discurso, meus amados irmãos, dói, este discurso me confronta, mas este discurso é o verdadeiro. Quem irá me dar um outro discurso como este? Quem irá me dar uma palavra como esta? Quem irá me falar a verdade? Para quem nós iremos se só em tu tens as palavras de vida eterna? E quando eu li aqui, meus amados irmãos, eu confesso que eu olhei para a palavra do Senhor e falei, Senhor, é esta pergunta que eu tenho que fazer em meu coração todos os dias. A pergunta que eu tenho que fazer no meu coração não é para onde eu irei. Não é para onde eu irei, é com quem eu irei. Porque onde é um lugar, é um local. Mas quem é uma pessoa? Quem você está indo? Com quem você está indo? Fique aqui ou fique em outro lugar? Mas é com quem? Se você ficar, você está ficando com quem? Se você for, você está indo com quem? O lugar que você está indo, é com quem que você está indo? Se nós olharmos para a palavra de Deus e vermos, meus amados irmãos, se tivesse escrito de uma forma diferente, a multidão ouviu o discurso de Jesus, a multidão aceitou o discurso de Jesus, a multidão entendeu o discurso de Jesus, e ela saiu, mas saiu com Jesus. Seria de uma forma diferente. Não. Por isso que Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos? Pedro estava dizendo, eles estão indo. Mas quando surgir uma dificuldade, quando surgir uma tribulação, quando surgir um desespero, eles não vão ter para onde elevar os olhos deles. Eles não vão ter em seu coração o pão da vida, porque eles estão rejeitando. Mas nós não. Nós temos a certeza que é para quem iremos. O Senhor vai subir. O seu Espírito vai ficar, o Espírito Consolador do Senhor vai ficar. E é para Ele que queremos ir. É para debaixo da proteção do Senhor. E eu entendi, meus amados irmãos, tudo aquilo que eu estava falando com o Senhor, eu entendi o que o Senhor queria falar. Não só no meu coração, porque o Senhor me trouxe essa palavra para esta noite, mas para todos nós. A nossa preocupação deve ser para quem iremos e não para onde. Amém? Eu agradeço a oportunidade.